Dá pra ver em Gente, tela um cheia também? comentário. Esse é o slide feio? Não, vocês não viram nada do slide. Nossa, eu tô assim, gente, que bonitinho. Esse aí é o feio, imagina os meus, gente. Meu Deus do céu. Não, mas é o que eu falei. Isso aqui é só a capa do slide, que foi o padrão que eles me mandaram, assim, a Júlia me mandou esse padrão hoje. Eu só fiz escrever texto, assim, eu não editei nada, tá ligado? Então vocês vão ver. Mas, que bom, aí, mais uma aprovação aí pros slides da Logos. São muito O bonitos. pessoal da equipe do time de marketing são fantásticos. Perfeito, perfeitamente. Pessoal, vamos lá, eu seria bastante objetivo também para a gente não se alongar. Daqui a pouco vai dar 10 horas, enfim, temos coisas a fazer amanhã. Mas muito prazer, né? Meu nome é Pedro Gali, eu atualmente sou mentor aqui da Logos, tá? Desde o ciclo passado e seguindo para esse ciclo e na expectativa de seguir aí para vários ciclos posteriores. E eu sou sociólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, carioca da Gema, nasci e cresci lá até meus 22 anos e recentemente me mudei para Belém do Pará para trabalhar na Secretaria de Estado de Educação, né? E atualmente eu sou analista de políticas públicas aqui, né? Atuando especificamente com a política pública de alfabetização, chamada Alfabetiza Pará. Então, eu estou nesse momento da minha vida profissional lidando mais com a área da administração pública, né, gestão de projetos e afins, mas o que me trouxe até aqui foi a minha, a minha trajetória dentro das ciências sociais, né? As ciências sociais me permitiram estudar e investigar objetos que tinham relação com educação, com desigualdade, com funcionalismo público, com o mercado de trabalho, e isso permitiu com que eu chegasse até essa posição que para um jovem início de carreira atualmente no Brasil é bastante promissor e eu estou muito feliz. Espero que eles tenham oportunidades parecidas assim que terminarem a faculdade. Eu me sinto muito honrado de estar podendo fazer essa apresentação e, sobretudo, num projeto como a Logos, que é de democratização do fazer científico dentro das ciências sociais. Então, é realmente muito bom. Durante a minha graduação, esses foram realmente os temas que eu mais me dediquei a estudar, né? Desigualdade e educação. E, além de ter participado de um núcleo de pesquisa sobre desigualdade social na minha universidade, eu também fui pesquisador do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e do Centro Lehman, que pesquisa sobre desigualdade na educação. Então, hoje em dia, eu sou bastante familiarizado com esses temas e dentro deles, a etapa de pesquisa que mais me interessa é realmente a metodologia. Eu acho que se eu pudesse escolher a dedo uma profissão para eu ter no futuro, seria pesquisador, né, professor de universidade, mas na cadeira de metodologia científica, porque eu realmente gosto muito. E bem, aqui no curto espaço que a gente não vai poder se aprofundar muito, né? Até porque a proposta da iniciativa Logos é realmente ser uma introdução em algum nível, né? Cada pessoa tem uma experiência, uma percepção diferente, mas de qualquer forma a gente está aqui para apresentar os caminhos para vocês e é a partir do interesse pessoal de vocês que vocês vão se aprofundar nesses caminhos, né? Mas eu trouxe inicialmente aqui um panorama geral das etapas da pesquisa, né, do método científico. E eu queria dizer que o slide não é tão longo assim, mas vocês podem me interromper a qualquer momento, dá para tirarem suas dúvidas e fazerem questionamentos. Tá? Mas bem, eu costumo dizer que crianças, que não existe nada mais próximo de um cientista do que uma criança, assim. E crianças muito novas, crianças realmente ali, pô, engatinhando, sabe, bebês. E criança é muito curiosa, naturalmente, né? Quando a gente é criança, a gente não sabe de nada, a gente está só observando o mundo e descobrindo as coisas sobre ele e absorvendo as informações que as pessoas passam para a gente, sobretudo nossos pais,
O primeiro passo do método científico é justamente esse, né? Tudo começa com uma observação, né? A partir do mundo, né? Ou seja, das situações que acontecem ali na sua vida cotidiana, a partir de dados que são coletados aí por institutos de pesquisa, por pesquisadores independentes, né? Ou a partir da literatura, né? Lendo coisas que outras pessoas escreveram sobre, sobre o mundo, sobre suas investigações, você consegue também fazer observações interessantes, né? Dentro da literatura. Então, tudo parte daí, né? E as crianças, justamente, são muito observadoras. Elas, naturalmente, já têm a primeira etapa do método científico embutidas no instinto delas. E, a partir das observações que nós fazemos, se a gente quer fazer uma pesquisa científica, né, uma pesquisa que fuja do senso comum, a gente sempre tem que fazer uma pergunta, né? A gente faz uma observação, ou no mundo, ou nos dados, ou na literatura, e a gente, a partir da nossa curiosidade, pode elaborar uma pergunta, né, sobre, sobre isso que a gente está observando, né? E voltando novamente para a curiosidade das crianças, mesmo que elas não racionalmente elaborem perguntas complexas, mensuráveis, e, enfim, do jeito que cientistas fazem, elas instintivamente fazem perguntas que as levam a descobrir como funciona seu mundo. E um exemplo que eu consigo pensar agora um exemplo, por exemplo, né? É que imaginem uma criança que está engatinhando em sua casa e ela vê que no forno do fogão alguma coisa está sendo cozinhada, né? O forno ali numa altura suficiente para uma pessoa tocar, por exemplo. Ela observou isso e achou curioso, né? Ela conseguiu observar ali a fumaça, a umidade, o alimento dentro do forno, e ela não sabia muito bem o que era aquilo, né? Essa foi a observação dela. Instintivamente, uma pergunta quase natural que uma criança faria nesse tipo de contexto poderia ser: o que que é isso? O que que isso faz? Para que que isso serve? Como é que isso funciona, né? E bem, a partir dessa curiosidade, desse questionamento instintivo que uma criança poderia fazer, ela levantaria uma hipótese, né? A hipótese dela nesse caso poderia ser: eu posso tocar nessa coisa. Eu acredito que essa essa coisa não vai me fazer mal nenhum. Ela é bonita, ela é interessante, ela é colorida, ela é diferente. Eu acho que vale a pena tocar nessa coisa, né? Ela realiza, portanto, esse experimento, né? O experimento dela seria tocar no forno que está ali na frente dela, né? E por óbvio, ela vai se queimar. Mas ela não teria como saber se ela ia se queimar ou não sem realizar esse experimento, né? A partir disso, ela vai saber, pô, a próxima vez que eu pensar em colocar a mão no forno, não vou fazer isso, porque eu acabei de descobrir, com base no meu experimento, que confirmou, que refutou a hipótese de que esse forno não me faria mal, né? E que respondeu a minha pergunta, o que é isso, como isso funciona, que nasceu da minha observação, né? Eu agora sei que isso queima, eu agora sei que isso machuca. Essa é a teoria que eu levo para minha vida a partir de agora. E teoria nada mais é do que um sinônimo para explicação de fenômenos, tá? Se existem fenômenos no mundo e você busca respostas para explicar esses fenômenos, você tem uma teoria, tá? E essas teorias, por óbvio, podem estar certas ou erradas, né? Mas você só consegue descobrir isso a partir de experimentos. Então, essas são as etapas do método científico, né? Você observa alguma coisa ali na sua realidade a partir de diferentes fontes possíveis. Você elabora uma pergunta sobre o que você observou, né? Você levanta uma hipótese sobre as possíveis respostas para essa sua pergunta, né? Você monta um experimento para testar essas hipóteses, né? E para
buscar responder essa pergunta, e a partir do resultado desse experimento, você confirma ou refuta a sua hipótese e ganha ali para a sua vida um conhecimento de explicativo daquele fenômeno ou do comportamento daquele objeto, que é uma teoria, tá? E falando de metodologia, a gente está falando da parte do experimento, do método científico, tá? É muito curioso como dentro das ciências de diferentes áreas, né, o método científico ele vai ser o mesmo, sempre. Tanto na biologia, quanto na sociologia, quanto na matemática, quanto na química, quanto na história, quanto na geografia. Você sempre vai partir de observações, elaborar perguntas, levantar hipóteses, realizar experimentos e gerar teorias. Sempre é assim que vai funcionar. Mas o experimento, os métodos possíveis de experimento, eles vão variar de acordo com a, a área da ciência, né? É muito comum que sejam comparados experimentos das ciências sociais com as ciências naturais, né? Porque os resultados das ciências sociais eles são muito menos estáveis do que das ciências naturais. Pensando em ciências naturais, se a gente está num laboratório, né, de química, a gente sabe que se a gente misturar um ácido e uma base, vai sair um sal. E se a gente sempre misturar o mesmo ácido e a mesma base, nas mesmas condições de temperatura e pressão, sempre vai sair o mesmo sal. Só que esses são objetos característicos das ciências naturais, né? Moléculas, ácidos, bases, sais, ligações, misturas e todas essas coisas que a gente aprende aí durante o nosso ensino médio. Os objetos de pesquisa das ciências sociais, eles são completamente diferentes, né? Eles não lidam com objetos inanimados, eles não lidam com ambientes controlados, como um laboratório, por exemplo. Os objetos de ciências sociais são pessoas, grupos sociais, movimentos sociais, manifestações de cultura. E isso não é uma coisa que sempre vai gerar um resultado óbvio, de acordo com os experimentos realizados, né? A gente pode pegar dois fenômenos iguais dentro das ciências sociais e os resultados deles vão poder ser muito diferentes, né? Todo ano tem, sei lá, carnaval no Brasil, né? Carnaval é um baita fenômeno cultural e, portanto, social que pode ser investigado pelas ciências sociais. E todo ano ele ocorre. E, normalmente são os mesmos blocos, dos mesmos lugares, um público parecido. Só que o resultado sempre vai ser diferente, né? A essência vai ser a mesma, só que as pessoas que você vai conhecer vão ser diferentes, as bebidas que você vai tomar vão ser diferentes, as músicas que você vai ouvir vão ser diferentes, pois todo carnaval tem um ritmo diferente, enfim. Mas é disso que se trata a pesquisa em ciências sociais. A gente não busca os mesmíssimos resultados exatos como as ciências naturais. A gente busca a essência das coisas. A gente busca os tipos ideais, na linguagem do sociólogo Max Weber, aquilo que estatisticamente é mais provável de acontecer sob as mesmas condições. E dá certo. A partir disso, a gente conseguiu realizar descobertas fundamentais aí para o avanço do bem-estar das sociedades. E bem, a metodologia de uma pesquisa, ela nada mais é do que o conjunto das decisões, das ações, das técnicas, das ferramentas que você vai usar no teu experimento, né? No experimento que, reitero, é voltado para investigar a hipótese que você levantou, voltada a responder a pergunta que você se fez depois da observação do seu objeto, né? E você pode ter diferentes insights de acordo com as diferentes situações que você está vivenciando, que você está observando. Realmente as coisas podem partir de, dos mais diferentes contextos, assim, né? E muitas vezes não vai ser necessariamente uma coisa que você
que você observa na tua vida ali, que vai fazer você ter uma pergunta, né? Pode ser uma coisa que você leu, né? Exemplos muito claros disso são, novamente voltando a comparar as ciências naturais e sociais, né? Pô, a gravidade. A teoria da gravidade nasceu na famosa história, né, que certamente teve nuances diferentes do que é contado por aí, mas na versão simplificada de que Newton estava debaixo de uma árvore e caiu uma maçã na cabeça dele, né? Ele observou aquilo e falou: caramba, caiu uma maçã na minha cabeça. E doeu. Por que isso aconteceu? Ele começou a se fazer esse tipo de pergunta, né? Por que que a maçã cai? Por que que as coisas caem, né? Levantou uma hipótese com base no conhecimento da física dele, né? Disponível naquele tempo. O mundo é regido por diferentes forças. Talvez exista alguma força que atraia as coisas para baixo, né? Essa foi a hipótese que ele levantou, né? E a partir disso ele elaborou experimentos. Ele começou a fazer diferentes coisas caírem para observar como que elas se comportavam, de acordo com a sua massa, de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu material, sua textura, a altura de qual elas eram jogadas. E ele concluiu a partir disso, né? Gerou a teoria a partir disso, confirmando a hipótese dele de que existia uma força que atraía as coisas para baixo, né? Que existia essa força, né? E ele chamou de gravidade, né? Essa força que é aplicada sobre os objetos, é, é, que, mas que esses objetos têm reações diferentes a ela, de acordo com suas características. Essa observação partiu da, da vida real dele, de uma situação que ele viveu ali no cotidiano dele, né? A maçã caiu na cabeça dele. Mas é muito provável, hoje em dia, sobretudo, com tanta tecnologia ao nosso dispor, que não vai precisar acontecer nada ali na sua frente para você fazer uma pergunta de pesquisa, para você levantar uma hipótese. É muito comum que você esteja lendo um livro, que você esteja lendo um artigo, e você observe algo no artigo que te gere curiosidade. E eu parto de um exemplo da minha própria trajetória acadêmica, né? O primeiro artigo que eu escrevi, né? A primeira pesquisa que eu fiz em grupo lá na minha universidade, era sobre gênero e escolhas educacionais, né? E isso partiu a partir de uma literatura que mostrava como homens e mulheres estão tão diferentemente posicionados no mercado de trabalho, né? Homens estavam, e não necessariamente em relação a cargos, mas em relação a áreas, né? Tinha muito mais mulher na área da saúde, por exemplo, e tinha muito mais homem na área de administração, de gestão, de finanças. Então, a gente, a partir dessa observação de textos que a gente leu, a gente se perguntou, cara, é assim no mercado de trabalho. Como será que é isso na realidade do ensino superior? Porque o mercado de trabalho ele está em muitos níveis correlato com uma escolha de curso que você vai fazer, né? Se você faz um curso na área de saúde, é muito provável que você vá trabalhar na área de saúde. Então, a gente acreditava que investigar as escolhas educacionais de homens e mulheres poderia explicar em partes o posicionamento deles no mercado de trabalho, as áreas pelo menos, né? A gente investigou e a gente viu que realmente homens e mulheres faziam escolhas muito diferentes em relação às suas faculdades. Os termos que a literatura usa, internacional inclusive, são mulheres vão mais para áreas de cuidado. E cuidado, a literatura considera áreas como pedagogia, licenciaturas, enfermagem, medicina e afins, na odontologia, ou seja, saúde, educação, assistência, essas áreas é o que a literatura chama mais de cuidado, né? Enquanto homens vão para áreas mais tecnológicas de ensino superior, engenharias, economia, finanças, administração, áreas que lidam com, com tecnologias diferentes das áreas de cuidado, né? E isso não responde o porquê isso acontece. A gente investigou qual é o panorama, né?
mas a gente não investigou qual é a razão disso. Isso exigiria que a gente utilizasse um tipo diferente de metodologia. Mas o ponto é que essa pesquisa nasceu de uma observação feita em textos, né? É assim no mercado de trabalho. Como será que é no ensino superior? A gente não precisou ver nada ali na nossa frente para se fazer essa pergunta, né? Então, para deixar claro que isso é um caminho atual para nascerem investigações, tá? E um caminho do qual provavelmente vocês vão se basear muito na Logos, né? Vocês vão ter os interesses naturais de vocês, mas vocês irão ler textos a partir disso, normalmente indicados pelo seu mentor ou mentora, e vão fazer observações nesses textos que permitirão que vocês elaborem suas perguntas, hipóteses e experimentos e cheguem a conclusões, certo? Então é isso. A metodologia de uma pesquisa nada mais é do que esse conjunto de decisões, ações e técnicas e ferramentas que você usa para fazer o experimento, e ela pode ser classificada em dois tipos: um tipo qualitativo ou um tipo quantitativo, tá? A escolha de se você vai usar o tipo qualitativo ou se você vai usar o tipo quantitativo depende somente do objeto que você está investigando, tá? Qualitativo vem de qualidade, né? E qualidade no contexto de pesquisa científica, né? Não é se uma coisa é boa ou ruim. Quais são as características mais notáveis dessa, dessas coisas, né? E normalmente essas características mais notáveis, elas não podem ser medidas com base simplesmente em números, né? Elas devem ser medidas com base em observações, em opiniões, em análises é, de contextos. Não é uma coisa que simplesmente um número vai te dizer. Os números, por sua vez, eles são objetos da metodologia quantitativa. Quantitativa vem de quantidade, né? E quantidade está relacionado a números, a estatísticas, né? E um exemplo que eu posso mobilizar para diferenciar essas duas metodologias de pesquisa, né? É a autodeclaração racial, né? O IBGE, né? Ele, por exemplo, determina que existem 5 possibilidades de autodeclaração racial para as pessoas do Brasil: branco, pardo, preto, indígena ou amarelo, tá? Quando você responde ao censo do IBGE, não sei se vocês tiveram essa oportunidade no ano passado, você tem que se autodeclarar como uma dessas categorias, tá? Quando as pessoas se declaram nessas categorias, você vai ter as estatísticas a partir disso, né? Você vai ter lá os resultados numéricos de que mais de 56% da população brasileira é negra, de que o Brasil tem uma porcentagem significativa de população indígena, quilombola, né? Isso são números, né? Isso você consegue ver a partir de números. Mas como que eles chegaram nessas categorias? Como que eles decidiram que essas seriam as categorias que eles iam utilizar ali com as possibilidades do censo, né? A partir da observação da realidade que números não poderiam mostrar. Eles olhavam para a pele das pessoas e viam que os tons de pele de todo mundo, os traços étnicos de todo mundo, eram muito diferentes, né? Algumas pessoas têm peles muito mais claras, outras têm peles muito mais escuras, e isso é uma coisa que o número não tinha como mostrar, né? Isso só pode ser visto a partir da observação da pele das pessoas, a partir do discurso de como as pessoas se consideram a partir do seu tom de pele. E isso é uma questão qualitativa, uma característica que o número simplesmente não seria capaz de estabelecer, tá? Então é isso. O tipo de abordagem que você vai escolher depende do seu objeto. E não existe exatamente uma, uma metodologia superior à outra, né? A quantitativa não é melhor que a qualitativa e vice-versa, né? A forma como você vai escolher depende só de como você quer e como você pode analisar o seu objeto, tá? Muitas vezes
Você vai ter uma ideia ali de pesquisa, mas você não vai ter dados numéricos suficientes para estudar esse objeto de pesquisa, né? E às vezes você vai ter ali uma outra ideia da qual você tem dados numéricos, mas você não teria acesso a muitos lugares diferentes, muitas pessoas diferentes para observar, para entrevistar. Isso tudo limita as abordagens que você pode ter. E eu vou dar exemplos sobre isso tudo, tá? Mas, de forma resumida, quando o seu objeto você quer analisá-lo a partir de discursos, documentos publicados, ações de pessoas, textos, você vai estar ali usando uma abordagem qualitativa, tá? Você vai estar observando as características que números não podem mostrar sobre esses documentos, sobre esses discursos, essas opiniões, essas ações, esses textos. E isso faz com que você normalmente tenha ali resultados bastante específicos sobre os temas que você está investigando, tá? Porque, por exemplo, a gente consegue ter uma abordagem qualitativa para temas para temas que muitas vezes você não vai ter ali uma disponibilidade de informações coletadas a nível nacional, global, mas que você tem curiosidade de saber, né? Então, por exemplo, a Júlia está fazendo uma pesquisa agora sobre participação política de jovens lá na cidade de Salvador, né? E pelo que ela me contou, ela quer ir até a escola desses jovens e entrevistá-los acerca da sua participação política, né? Não existem dados estatísticos sobre isso na internet. Não tem uma base de dados do IBGE, ou do IPEA, ou do INEP, que já coletou informações numéricas sobre a participação política de jovens de Salvador, né? Não vai ter essa estatística pronta lá para a Júlia, num site. Tantos jovens de Salvador em idade escolar são filiados a partidos, fazem parte de movimentos sociais, já votam, tiraram seu título de eleitor com menos de 16 anos, apoiam determinados candidatos. Não existe esse dado. Não existe. E por não existir esse dado, a Júlia teria muita dificuldade de partir de uma abordagem quantitativa, né? Ela não teria dados numéricos existentes sobre esse tema que ela quer investigar suficientes para que a pesquisa dela fosse quantitativa e fosse boa, né? Então, ela resolveu que ela quer partir da observação do contexto da realidade, né? Ela quer observar a atuação desses jovens com os próprios olhos dela. Ela quer coletar as opiniões e os discursos desses jovens a partir de entrevistas, a partir de perguntas que ela vai fazer a eles e eles vão dar suas opiniões, seus posicionamentos, né? É possível que ela, nessa empreitada, ela elabore um questionário, aplique para eles, e a partir desse questionário, aí sim ela vai ter resultados numéricos sobre a participação política deles, né? Mas essa não teria como ser a abordagem inicial dela, simplesmente porque não existem dados prontos sobre, ela teria que produzir, né? Então, a abordagem que a Júlia vai usar majoritariamente na sua pesquisa será qualitativa. Ela pode sim criar dados numéricos e, portanto, incluir uma metodologia quantitativa também na pesquisa dela. Isso faria com que a metodologia dela se configuraria como metodologia mista, mistura métodos qualitativos com métodos quantitativos, né? Mas ela vai ali partir do início de uma metodologia qualitativa, né? O discurso desses jovens, a observação das atitudes desses jovens, dos posicionamentos desses jovens, das opiniões desses jovens, né? Enquanto outros temas, normalmente mais abrangentes, eles tendem a ter dados numéricos existentes. Eles tendem a ter dados é, com estatísticas prontas, com números elaborados, né? Coletados e tratados por grandes institutos de pesquisa, instituições, pessoas, né? E esses objetos tendem a ter resultados um pouco mais abrangentes que a metodologia qualitativa. A Júlia, com a metodologia qualitativa que ela vai utilizar majoritariamente na pesquisa dela,
ela vai ter ali resultados que falam dos jovens de determinadas escolas de um único município, que é Salvador, que é de um único estado brasileiro, que é a Bahia, que é de um único país, que é o Brasil. É muito específico. E tem que ser. Precisa ser muito específico. A Júlia não conseguiria entrevistar jovens de centenas ou milhares de escolas dos 27 estados brasileiros, de diferentes origens sociais. Não daria, seria impossível. Para isso, ela precisaria ter muito dinheiro, muitos contatos e muito tempo para realizar a pesquisa. E isso impossibilita que esse tipo de coisa aconteça. Agora, se ela quisesse investigar, por exemplo, outros temas, né, mais abrangentes que esse, né, de jovens em idade escolar em Salvador, ela teria números para isso. Se ela quisesse, ainda dentro do tema da política, investigar, por exemplo, atuação, atuação não, participação política formal entre homens e mulheres de diferentes raças ou de diferentes classes sociais no Brasil inteiro, ela teria dados para isso. Ela teria dados suficientes para isso. Simplesmente porque existem organizações no Brasil que coletam esses dados e disponibilizam esses dados. A Júlia, se ela fosse investigar esse tema, ela conseguiria entrar no site do, do TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e nesse site ela conseguiria dados de todas as pessoas que foram candidatas e que foram eleitas no Brasil desde muitos e muitos e muitos anos atrás, né? E sempre que uma pessoa é candidata, ela declara sua raça, ela declara sua renda, ela declara seu gênero, ela declara tudo isso. E você conseguiria ver, por exemplo, quantas mulheres e quantos homens são filiadas a quais partidos, quantas mulheres e quantos homens foram eleitos em determinados estados, quantas mulheres e quantos homens propuseram quantos projetos de lei, sobre quais temas. Seria possível fazer isso, porque existem dados numéricos, estatísticos, prontos para esse tipo de investigação, né? E isso poderia gerar um resultado muito mais abrangente. Ela poderia estudar o Brasil ao longo de muitos anos, né? É algo com maior possibilidade de generalização, né? De universalização dos resultados. Então, ela poderia partir, nesse caso, da metodologia quantitativa, uma vez que existem esses números prontos. Fala aí, Júlia. Eu vou fazer um comentário muito rápido, que talvez saia um pouco assim, do seu raciocínio, mas é algo importante e que depois eu não vou esquecer de falar, de lembrar, de mencionar isso. Mas só porque você falou isso, de ir no site do TSE e pedir e buscar os dados e tal. E, enfim, se esses dados estiverem disponíveis, ótimo. Mas se vocês estiverem, assim, no caso os nossos menturados, né, estiverem em busca de algum dado que vocês sabem que existe e que, assim, por exemplo, um dado do governo, de algum órgão público, vocês sempre podem pedir através da lei de acesso à informação do cidadão. Então, eu já usei essa lei duas vezes. Aí eu pedi para eles a lista de, enfim, do nome de alguns funcionários públicos que tinham trabalhado em dois bancos do Brasil, e era uma lista assim, de várias pessoas, centenas de pessoas, e eles buscaram compilar aquilo tudo. Eles demoraram um mês para me dar essa lista, mas eles me deram. Então, a primeira coisa, se vocês pensarem, esse momento é agora, é nessa semana que você tem que pensar sobre onde eu vou encontrar os dados, e será que eu vou precisar fazer uso dessa lei de acesso para poder pedir esses dados ao governo? Porque se sim, peçam quanto antes, porque dependendo da quantidade de dados que vocês estão pedindo, eles vão demorar um pouquinho. Então, no meu caso, por exemplo, eles entregaram no limite, que era um mês. Mas pode ser que, enfim, se for algo muito simples, eles demorem uma semana, 2 dias, muito menos, não sei. Mas é importante me ensinar isso. E é uma coisa muito legal, fico muito feliz que a gente tenha essa lei. Cara, na minha opinião, a pior lei do Brasil atual é a LGPD e a melhor lei é a Lei de Acesso à Informação. É, A LGPD porque ela restringe informação e a Lei de Acesso à Informação porque ela garante informação. é. Então, Inclusive, falando aqui de participação política, na minha pesquisa eu descobri uma coisa que depois que a gente teve depois que essa lei foi promulgada, digamos assim, não é a palavra certa, esqueci a palavra agora, mas enfim, depois que essa lei a gente tem essa lei, depois de nós termos essa lei,
surgiram um monte de iniciativa da sociedade civil, de, por exemplo, aplicativos para participação política. Então, muito legal, porque realmente fez muita diferença. Isso é muito, muito massa. Enfim, então, eu fico muito feliz com essa lei. E Total. é isso, gente. Aproveitem, tá? Com toda certeza. É um mecanismo muito poderoso. Óbvio que quando eu falei que a LGPD é a pior lei do Brasil atual, eu falo brincando, existem leis muito piores que a LGPD. Mas é, é isso. O acesso à informação é o que garante que você possa fazer pesquisa científica no Brasil. Então, a lei de acesso à informação, ela é, ela é uma lei de 2011, tá? Se vocês pesquisarem aí, lei de acesso à informação, vocês vão achar um site chamado Fala BR, no qual vocês podem fazer um cadastrozinho e, como a Júlia falou, solicitar informações diversas a qualquer órgão aí público do Brasil que, tendo informação disponível, eles vão passar para você. Eu já usei essa lei mais de 10 vezes, sempre fui respondido com qualidade, dentro do prazo, então, assim, funciona. É uma lei que funciona e é muito boa. É realmente muito boa. Procurem aí depois Lei de Acesso à Informação. Muito bom você lembrar disso, Júlio. E, bem, é disso que se trata, né? Os diferentes tipos de metodologia. A qualitativa, ela normalmente vai investigar coisas ali mais específicas, como jovens em idade escolar na Bahia, e a quantitativa vai pesquisar coisas é, mais universais, né? Coisas maiores, mais abrangentes, como a atuação política de homens e mulheres pretas e brancas no Brasil inteiro ao longo de muitos anos. Normalmente é essa uma grande diferença, né? Os resultados qualitativos tendem a ser mais específicos, enquanto os resultados quantitativos tendem a ser mais abrangentes. Então, e isso não faz com que um seja melhor que o outro, não. Mas isso os diferencia, né? E eu penso que, por exemplo, ter incluído uma metodologia qualitativa nessa pesquisa sobre gênero e escolhas educacionais que eu mencionei para vocês, teria tornado essa pesquisa muito mais rica, porque a partir dos números, né, dos dados quantitativos que nós conseguimos na época no Censo da Educação Superior, que é uma pesquisa do INEP que junta dados de todo mundo que faz faculdade no Brasil, né, a gente conseguiu ver em quais cursos estavam homens e mulheres, né? A gente conseguiu ver como era esse panorama, mas a gente não conseguiu ver por que esse panorama era assim, né? Isso, para ver isso, a gente precisaria ter feito entrevistas, observações, consultado a opinião, os discursos de homens e mulheres, né? Por que vocês escolhem esse curso? O que você acha que esse curso vai te trazer de benefício que o outro não traria, né? A gente teria que ver realmente ali qual o contexto da vida das pessoas, do que a sociedade impõe para homens e mulheres que levam a eles a escolherem cursos diferentes, né? Então, é isso. Não é porque eu escolhi uma metodologia quantitativa que eu consegui resultados superiores ao que eu teria conseguido numa metodologia qualitativa. Eu só teria conseguido resultados diferentes, né, que colaborariam para o mesmo objetivo. Seria fazer inferências sobre a realidade, né? Portanto, já disse aí, não existe uma melhor, né? A escolha da metodologia qualitativa ou quantitativa depende somente de como você quer responder a sua pergunta. Não tem superioridade hierárquica entre uma ou outra, tá? O objetivo de ambas é fazer inferências sobre a realidade. Por inferências, você pode entender como descobertas, né? Comprovar hipóteses, comprovar suposições sobre a realidade, né? É o objetivo das duas. Uma faz isso a partir de descobertas mais abrangentes e outra faz isso a partir de descobertas mais específicas, né? E tá tudo bem. As duas são igualmente úteis e necessárias. Quando você mistura as duas, você tem metodologia mista, né? E essa é uma tendência muito grande atualmente, justamente porque per- permite que você não somente veja o panorama das coisas, como essas coisas funcionam, né? Como elas são, no caso, mas também você pode entender com maior qualidade por que elas são assim, a razão delas serem como são. Então, a metodologia mista é uma tendência muito grande na pesquisa acadêmica atual, né? E
A partir do próximo slide, eu vou dar exemplos de metodologias qualitativas e quantitativas. Mas eu queria saber da Gabi e da Sam se está tudo bem até aqui, se elas têm dúvidas, se elas querem perguntar alguma coisa. E se não quiserem, tudo bem, mas se quiserem, será muito bom. Ah, por mim até agora tá tranquilo, assim, eu ainda fico um pouco confusa sobre qual método que eu vou usar, se eu vou usar um mais quantitativo ou um mais qualitativo, porque eu já estava com uma ideia de pesquisa, mas aí na aula de sábado eu tive outra ideia que o Juliano me passou, assim, então eu ainda estou meio confusa com isso, porque o meu plano é fazer um formulário, então eu não sei se eu vou focar nele de uma forma mais assim, geral, tipo, pegando as respostas, tentando só resumir todas, ou se eu vou transformar todas em números para fazer um índice, que é uma coisa que eu tinha pensado. Então, assim, Uhum. ainda estou tentando ver isso, vou dar uma lida, assim, em alguns índices, se já existiu algum parecido com esse, para ver, assim, qual que seria a melhor forma, sabe? Muito interessante, cara. E pelo que você está descrevendo, me parece que você vai querer fazer uma pesquisa quantitativa. Mas, aliás, qual é o seu tema de pesquisa? Então, eu ainda não tenho um tema assim decidido, mas a minha ideia é criar um índice para avaliar a educação pública no ensino médio, só que além, tipo, de nota ou aprovação em faculdade, nota do Enem. Minha ideia é, tipo, fazer esse questionário que os próprios alunos vão responder e ele vai ser dividido em vários critérios, tipo, metodologia usada na aula, qualidade do material didático, qualidade, assim, do professor mesmo, tipo, da dinâmica dele. E aí isso vai gerar esse índice da escola, assim, no geral, que vai avaliar, tipo, esses diversos critérios para ver onde que a escola pode melhorar, sabe? Samara, muito interessante mesmo. E eu, e de dica, se eu puder dar alguma para você, é que você realize um estudo de caso, sabe? No caso de uma única escola, por exemplo, sabe? Afinal de contas, o seu índice, a sua intenção é que ele seja replicável para outros contextos, para outras escolas. Então, se, por exemplo, você quiser, na sua própria escola, aplicar esse questionário para o maior número de pessoas possível, e a partir das respostas desse questionário, manipular os dados a fim de criar um índice, você vai ter realizado ali um estudo de caso que resultou na criação desse índice e vai ter comprovado ali, caso seja bem sucedido, que esse índice pode ser aplicado no contexto de qualquer outra escola do Brasil. Então, vai ter. Essa Oi? é a ideia principal mesmo, sabe? De fazer essa parte e explicar também, tipo, um pouco de cada critério que eu ia avaliar, porque, tipo, realmente, ainda mais que eu estudo em militar, o ranking dos militares é só na base, tipo, da quantidade de alamares, que são pessoas que têm uma nota muito boa, e punições que eles entregam. Então, são só esses dois fatores que eles controlam, basicamente. Então, a ideia era fazer essa coisa que eles não tinham tanto controle, assim, essas informações que eles não tinham como determinar, porque, tipo, não tem como eles escolherem, tipo, sempre o professor que vai ter a melhor didática. Então, essa era a ideia. Só que aí, na aula de sábado, desse sábado agora, o Juliano me fez pensar muito, que ele falou, mas por que que já não existe esse índice? Você sabe por quê? Tipo, como é que... Por que que você está sendo a primeira pessoa a idealizar ele? Será que você é a primeira pessoa a pensar em um índice? Será que já teve algum que não deu certo? Então agora a minha pesquisa está mudando um pouquinho, por mais que eu queira, tipo, realmente fazer esse índice, eu quero dar uma pesquisada também se já existiu algum, se não deu certo, por que que não deu certo, essas coisas assim. Perfeito, cara. Perfeito. Isso tudo que você está falando faz parte do processo natural de pesquisa, porque você acabou de declarar qual observação você fez. A sua observação é que ali no contexto do seu colégio, apenas dois indicadores eram usados para avaliar a qualidade, né, e aproveitamento ali dos alunos, o que seja. Além das notas, né, as punições ou o grupo ali de elite de desempenho, né? Então, foi uma observação. A partir dessa observação, você se fez uma pergunta, né? Pô, por que que eu não poderia criar um índice que avalie mais fatores que isso? Você levantou uma hipótese de que esse índice seria útil se esse índice contivesse é, dados sobre informações sobre a qualidade do material didático, as metodologias abordadas. E agora você vai realizar
vai elaborar um experimento a partir das informações que você vai buscar na literatura. O próximo passo que você vai dar é estar sobre os ombros de gigantes. E estar sobre os ombros de gigantes nada mais é do que você consultar o que já foi produzido na pesquisa, na ciência, antes de você, né? Pesquise realmente sobre índices de avaliação de educação, sobre indicadores de avaliação de educação, né, em bases confiáveis, e a partir disso você vai descobrir o que já foi feito, o que não foi feito, o que deu errado, o que deu certo, e poderá elaborar aí um experimento que faça com que você atinja esse resultado, que é elaborar um índice ou testar um outro índice no seu contexto. Enfim, é muito legal, Juliano, ter feito você ter essa reflexão e muito legal a sua intenção de, de criar um produto a partir da sua pesquisa científica. Então, parabéns. E é isso. A tua metodologia ela vai ser aparentemente quantitativa, né? Porque você vai estar ali gerando números novos para depois analisá-los estatisticamente e criar um índice, que é um tipo de estatística também. Então, show de Só fazer bola. um comentário Parabéns. breve. Perdão, Uhum. interromper. Amei o tema de pesquisa. Adoro quando a gente escolhe. É porque é muito difícil de fazer algo diferente disso, mas é muito legal quando as pessoas pensam, vocês, assim, os literados, né? Sempre começam a pensar a pergunta de pesquisa baseado na alguma coisa da experiência de vocês. Isso é muito legal. Sim. E uma outra coisa que eu também amei é muito legal esse processo de, assim, você está no processo um dos mais importantes, que é de pensar na metodologia e planejar sua pesquisa, definir hipóteses, esse tipo de coisa. Mas, enfim, muito legal ver você passando por essa fase, essa etapa, né? Ah, Maneiro obrigada, demais. gente. Espero que dê tudo certo. Em breve, se tudo der certo, eu mostro pra vocês, assim, como vai ficando. E se tudo der certo, logo essa pesquisa tá pronta, assim. Vai dar tudo certo. Perfeito. E a Gabi tá aí? Ou ela se distanciou? Eu acho que ela teve que se distanciar durante um momento, mas tudo bem. Vou passar aqui o próximo slide. Portanto, eis aqui alguns exemplos de metodologia qualitativa. Tá? Quando você quer realizar uma pesquisa qualitativa, você pode, por exemplo, fazer entrevistas. Tá? Selecionar ali algumas pessoas ou uma pessoa que manja de um tema ou vive um contexto que você quer investigar e fazer perguntas para ela, perguntas fechadas ou não, né? Pergunta fechada é aquela que você simplesmente vai perguntar e vai ouvir a resposta da pessoa sem questionar e vai coletar essa resposta. E uma pergunta aberta é uma pergunta na qual a primeira pergunta vai ser norteadora, né? Mas a partir do que a pessoa falar, no meio da resposta dela, você pode partir para outro ponto que não estava necessariamente previamente planejado, né? São dois tipos de entrevista diferentes, são ambos muito válidos e são formas aí de você conseguir analisar os discursos das pessoas, os posicionamentos das pessoas, as opiniões das pessoas, né? E, e gerar resultados muito legais a partir disso, né? Grupos focais, que podem ser resumidos como entrevistas em grupo, mas a diferença é que entrevistas em grupo, você simplesmente não vai perguntar para várias pessoas ao mesmo tempo e ouvir a resposta delas individualmente. Não, você quer que elas deem as respostas delas e a partir disso elas tenham um debate, né? A resposta de uma conflite com a resposta de outra. E você poderia, por exemplo, pegar pessoas de diferentes opiniões políticas, econômicas, que seja, pega uma pessoa que é um liberal e pega uma pessoa que é um socialista, entrevista as duas e no meio das respostas delas vão surgir pontos de divergência entre elas. Então, essas pessoas vão começar um debate ali na sua frente e você vai poder analisar dados dentro desse debate, né? Você vai poder analisar. Ambas as pessoas desses posicionamentos concordam com esse tipo de coisa, mas elas discordam veementemente desse outro tipo de coisa. Elas pensam parecido sobre esse tópico, mas pensam muito diferente sobre aquele outro tópico. Então, diferente da entrevista, que é uma pessoa só, o grupo focal junta diferentes pessoas de diferentes realidades, diferentes opiniões, né, para coletar dados a partir do debate que as respostas delas vão gerar. Tá? Existe análise documental, né? E é o tipo de pesquisa mais realizada em história, por exemplo, né? Um historiador, ele vai até um museu, vai até uma biblioteca
e pega uma lei que foi promulgada no século XVII para ele ler o que aquela lei estava dizendo, quem foram as pessoas que elaboraram aquela lei, qual era o contexto social da época que aquela lei foi elaborada e fazer ali a análise historiográfica dele, né? Então, muitas pessoas utilizam esse método, né, para estudar o passado, mas é super possível utilizá-lo para estudar a atualidade, né? A gente super pode analisar, por exemplo, perfis políticos de diferentes partidos, analisando as leis propostas pelos candidatos de diferentes partidos, né? Você pode analisar que o partido X propõe leis de cunho mais liberal, segundo a teoria política, e o partido Y propõe leis de cunho mais intervencionista na economia, né? E isso você não precisa falar com ninguém, você não precisa assistir nenhuma campanha política, nenhuma sessão da Câmara, você pode simplesmente ler as leis que esses partidos propõem. E você vai estar fazendo uma análise documental. Leis são documentos, né? Mas você pode ali é, buscar isso a partir de notícias de jornal, a partir de outros documentos diferentes de leis, a partir de textos publicados em revistas, né? E, enfim, diferentes documentos que você pode buscar. Existe a etnografia, que se trata de uma observação da realidade, né? E você pode ser participante dessa observação ou não, né? E um exemplo sobre isso pode ser é muito comum quando a gente quer estudar povos indígenas, por exemplo. Nós somos de uma realidade completamente diferente deles. E é comum que a gente queira estudar, né? No passado, os colonizadores simplesmente chegavam em meio a esses povos e ficavam observando eles, né? Ganhou inclusive o apelido de pesquisa de gabinete, porque essa galera só ficava olhando, eles não se envolviam, né? Eles olhavam, esse povo aqui anda pelado, eles são selvagens. Esse povo aqui come com a mão. Esse povo aqui reverencia as árvores. E eles iam fazendo essas observações extremamente racistas, extremamente eurocêntricas, elitistas, mas era a forma como eles faziam esse tipo de pesquisa na época, né? Hoje em dia é completamente possível você chegar em qualquer lugar, não necessariamente um povo indígena, e fazer uma observação do comportamento das pessoas, por exemplo, né? Eu fiz uma pesquisa no meu primeiro período, né? Foi um trabalho de conclusão de disciplina, na verdade, né? Do comportamento de jovens em situações sociais. Eu fui para um bar em Botafogo, que é um bairro lá do Rio de Janeiro, e eu simplesmente fiquei observando as pessoas conversando, as pessoas comendo, assistindo futebol, falando sobre diferentes assuntos, as pessoas flertando. Eu fui observando os comportamentos que as pessoas, que os jovens tinham nesse tipo de contexto, né? E isso foi uma observação não participante. Eu não necessariamente estava participando ali de todas as mesas, de todos os assuntos, de todos os grupos, né? Mas eu estava prestando atenção no que estava acontecendo ali em todos eles. Então, é uma observação não participante. Mas você pode fazer também uma observação participante, né? Você pode estar participando ali do contexto que está acontecendo. E, novamente, falando de pesquisa sobre povos indígenas, por exemplo, eu tenho um professor de antropologia lá da UFRJ que ele passou anos vivendo num povo indígena, né? O povo Caramari, lá da Amazônia. Ele se propôs realmente, por fins de pesquisa científica, antropológica, a viver dentro daquele povo, com os mesmos costumes deles, com as mesmas culturas deles, comendo o que eles comiam, reverenciando o que eles reverenciavam, se vestindo como eles se vestiam e, enfim, tratando a todos ali como eles se tratavam. Ele não estava só observando o que aquela galera fazia de fora, ele estava vivendo o que aquela galera fazia. Ele estava participando ativamente ali da cultura daquele povo. E isso configura uma observação participante, tá? É outra modalidade da etnografia. E por fim, você tem aí uma análise, a possibilidade de realizar análise audiovisual, né? Que nada mais é do que a coleta em fontes audiovisuais, né? Documentários, filmes, filmagens, né?
quando um crime é cometido numa rua, por exemplo, é realizado pelos peritos uma pesquisa de análise audiovisual a partir das câmeras da rua, por exemplo, né? A partir da filmagem ali da câmera da rua, eles conseguem identificar como aconteceu o crime, com qual grau de violência, qual era o perfil da vítima, dá para ver o rosto, às vezes, da pessoa que cometeu o crime, a arma utilizada. É uma análise visual, é um método de pesquisa, né? Que é utilizado aí, nesse caso, em criminologia. Então, isso pode ser usado para diferentes finalidades, né? Você pode muito bem assistir filmagens de, sei lá, posses de presidentes do século XXI do Brasil. Aí você vê a posse do Lula, a posse da Dilma, a posse do Temer, a posse do Bolsonaro, vê a posse de todo mundo e faz uma análise a partir desse dado audiovisual do comportamento desses presidentes na posse, do discurso deles na posse, do público presente na posse, a partir de dados audiovisuais. Então, é super possível. E para finalizar, temos aqui exemplos de métodos quantitativos, né? Todos aqueles métodos qualitativos, eles observavam informações que não poderiam ser adquiridas simplesmente a partir de números, né? Mas a partir dos métodos quantitativos você consegue fazer isso, né? Você busca já números que existem, né? Que já foram pesquisados, coletados e publicados aí, normalmente por grandes institutos de pesquisa como o IPEA ou o IBGE, né? Ou o INEP, que seja. E você manipula esses dados para gerar os resultados que você quer, né? Então, exemplos aí de métodos quantitativos seriam as estatísticas descritivas, que são as estatísticas mais famosas que existem, né? Pegar dados e a partir deles construir gráficos, tabelas, medidas diferentes, índices, né? Como a Sam quer criar um, né? A partir da manipulação desses dados, você consegue criar aí diferentes visualizações dos dados. E, e visualizações são descrições, né? Se você tem dados sobre quantidade de alunos em universidades públicas e privadas, é muito mais fácil descrevê-los com um gráfico, por exemplo, de barras, que vai mostrar que tem no Brasil muito mais aluno em universidade privada do que em universidade pública, né? Você consegue comparar duas barras sobre isso, por exemplo, né? Então, isso é uma estatística descritiva, que descreve um conjunto de dados visualmente. Mas existe também a estatística inferencial, que é a estatística que visa, entre outras possibilidades, prever tendências. É uma estatística que visa tentar prever uma coisa que não aconteceu ainda. A estatística descritiva, ela vai ali, como eu falei, descrever um conjunto de dados que já existem. Já estão matriculadas as pessoas em universidades públicas e privadas. Eu vou só pegar esses dados das matrículas e botar ali num gráfico e ver qual tipo de universidade tem mais. Eu só vou descrever uma coisa que já aconteceu. A partir da estatística inferencial, você consegue tentar prever uma coisa que não aconteceu ainda. E um exemplo muito claro disso é pesquisa eleitoral. A eleição ainda não aconteceu, mas os estatísticos diferenciais tentam prever os resultados das eleições a partir de pesquisa que eles fazem na rua, né? Eles conversam ali com algumas pessoas, coletam dados delas, né, sobre o perfil delas e qual candidato elas vão apoiar e tal, e tentam, a partir disso, fazer uma projeção, né, de qual candidato tá melhor nas pesquisas, qual tá pior, sendo que isso não aconteceu. E esses nomes estranhos aí, Q quadrado, teste T, ANOVA, regressão linear, regressão logística, correlação, é impossível de explicar agora. Mas pesquisem sobre esses nomes na internet que vocês vão achar a explicação de todos eles. No Google, no YouTube. Existe muito material aí sobre esses diferentes métodos de estatística diferencial, assim como os métodos de estatística descritivas, que vocês vão tranquilamente achar aí na internet. Tá? Existe a análise exploratória, que é quando você pega um conjunto de dados e você tenta investigá-los de forma não direcionada. Pô, tenho aqui um conjunto de dados sobre o mercado de trabalho. Eu não sei o que eu quero pesquisar a partir desse conjunto de dados, mas eu vou ver aqui, vou gerar tabela, vou gerar gráfico, vou rodar regressão e vou ver aqui o que eu posso descobrir. E aí você vai descobrindo coisas que você não esperava descobrir, assim, sabe? Que você não necessariamente estava buscando investigar. Você vai lá descobrir que, a partir desses gráficos que você gerou,
que homens brancos ganham em média mais dinheiro que mulheres brancas, que ganham em média mais dinheiro que homens negros, que ganham em média mais dinheiro que mulheres negras, né? É uma coisa que você não necessariamente estava buscando, mas que a partir desses dados que você colocou em tabela, colocou em gráfico, você descobriu essas informações, né? Você vai ali descobrir que homens tendem a ocupar diferentes cargos no mercado de trabalho em relação a mulheres, né? É uma coisa que você não tem necessariamente clareza ali do que você quer buscar. Mas você vai gerando gráfico, vai gerando tabela, vai gerando informações que vão te oferecendo aí diferentes resultados. E tem a pesquisa analítica, que é aquela que você sabe sim que você quer encontrar, né? Você não está ali explorando simplesmente. A análise exploratória vem da palavra exploração, né? Eu vou explorar, vou ver o que tem nesses dados aqui, não sei o que eu vou achar, vou explorar. A pesquisa analítica não. Você sabe quais variáveis você quer investigar e você, portanto, elabora um método de análise sobre esses dados, né? Ah, eu quero investigar aqui, sei lá, posições de liderança entre homens e mulheres de, de diferentes raças, né? Então, eu vou aqui rodar uma regressão entre o cargo e o gênero da pessoa. E aí você vai ver ali que é, é muito mais provável que, numa amostra aleatória de dados, homens estejam ocupando cargos de liderança mais do que mulheres, né? É muito mais provável você encontrar pessoas brancas ocupando cargos de liderança do que pessoas negras, né? Você estabeleceu ali quais variáveis você queria analisar, né? No caso aí, a raça, o gênero e o cargo que a pessoa ocupa no mercado de trabalho. E aí você elaborou um método para analisar esses dados, tá? É isso, tem só mais um slide com uma informação muito muito complementar a essa parte dos métodos quantitativos, mas só queria saber, então, uma última vez, se está tudo bem, se vocês têm dúvidas sobre essa diferença entre os métodos qualitativos e quantitativos. Gabi e Sam. Falando aqui de novo, né? Ô, gente, perdão, falar demais. Não, É, por favor, fale. para mim tá muito tranquilo, eu adorei assim essa aula, mesmo que ela tenha sido assim meio corrida e eu adorei assim, foi uma coisa que abriu muito minha mente, porque mostrou assim uns exemplos muito maiores assim, que eu não tinha nem pensado antes, então adorei as ideias, eu saí printando tudo, porque eu falei, gente, o slide tá ótimo, tá bom? Só queria comentar isso. Maravilha. Não tá feio, tá maravilhoso. Então, para mim foi muito bom. Vou pesquisar muito sobre a parte quantitativa, porque eu achei muito interessante. E aí, quem sabe, eu já defino a base, assim, do que eu vou usar para pesquisar, sabe? Perfeito. Perfeito, Sam. Que bom que te ajudou. Não sei se a Gabi já está aí ou se ela quer dizer alguma coisa, mas espero que tenha ajudado também. E, opa, Desculpa então me intrometer. Eu queria agradecer porque a questão principalmente em relação aos exemplos dos métodos qualitativos, porque eu estava tendo esse problema, porque eu acredito muito que a minha pesquisa ela vai se basear muito nesse método, e aí eu estava tendo um problema de, será se eu vou ficar muito presa na análise documental, sabe? E aí o seu slide me deu a ideia de entrevistar, assim, professores meus que estejam relacionados com o tema que eu quero, sabe? Então, isso foi muito clareador para mim e eu vou buscar mais sobre isso. Então, muito obrigada mesmo, ajudou bastante. maravilha, pessoal. Pô, eu fico realmente muito feliz de saber disso. Assim como com os métodos quantitativos que eu falei, se você pesquisar na internet o nome de todos esses métodos qualitativos, você encontra muita informação sobre, você encontra manuais, você encontra vídeos, você encontra textos sobre. Então, você escolhendo um desses métodos aqui, ou alguns métodos, você consegue pesquisar sobre eles e gerar aí informações que podem ser úteis para a sua metodologia. Então, façam isso, né? Pesquisem sobre todos esses métodos e decidam aí o que melhor se encaixa aí na sua pesquisa, tá? E eu vou terminar essa aula falando o seguinte: eu sou um cara completamente quantitativo. Eu só lido com estatística, eu só lido com número,
E isso é em função da minha formação. O meu orientador na graduação também era completamente quantitativo e é muito comum que você herde as características do seu orientador, né? Mas eu quero mudar isso. Eu quero ser um mestre da estatística, dos métodos quantitativos, mas eu quero também ser muito bom em métodos qualitativos. E eu vou, inclusive, fazer uma pesquisa qualitativa em breve e vamos ver. Vai ser uma pesquisa que vai consistir em entrevistas e grupos focais com servidoras da Secretaria de Educação do Pará, né? Mas eu nunca fiz isso, eu vou experimentar pela primeira vez e é isso. Mas por eu ser muito mais familiarizado com metodologias quantitativas, eu tenho sugestões mais fortes em relação a elas. E eu quero deixar muito evidente para vocês. Essas duas ferramentas são as mais fundamentais e as melhores de todas para você fazer pesquisa quantitativa em ciências sociais, especificamente, tá? Ciências naturais, você tem outras ferramentas interessantes. Mas em ciências sociais, o Excel e o R, o nome do programa é uma letra R, são as ferramentas mais fundamentais de todas para vocês fazerem pesquisa quantitativa em ciências sociais, tá? Eu vou mostrar aqui na prática com um exemplo para vocês, tá? Eu parei aqui de compartilhar. Amei essa ideia, viu, Pedro? Muito legal. O Muito. quê? Essa ideia de você mostrar isso pra gente assim agora. Ah, Amei. sim. Sim, total. Que bom, eu acho que vai ser bem legal. Tipo, eu acabei de abrir aqui o, o programa do R, né? Calma aí que tá coisado aqui o computador. Deixa eu botar em tela cheia. Meu mouse tá estranho. Enfim, quando você olha assim, é uma coisa meio assustadora, né? Sobretudo se você nunca mexeu com programação, nunca mexeu com estatística. Eu concordo. A primeira vez que eu abri o R, eu também fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. E é uma coisa desafiadora, realmente, assim, sabe? Mas é desafiador, mas é completamente possível aprender, sabe? E para aprender você tem que começar. Então, eu sugiro que vocês comecem. Se vocês querem fazer pesquisa em ciências sociais com métodos quantitativos, eu sugiro que vocês aprendam o R desde já. E eu vou dar sugestões para isso, tá? Mas eu vou dar aqui só um exemplo do que o R pode fazer. E eu pensei em criar uma base de dados fictícia para vocês ficarem, tipo, brincando, assim, e, enfim, e testando. Mas, enfim, já passou bastante tempo, eu achei melhor. Eu não criei essa base, não tive tempo para isso, mas eu achei melhor trazer um exemplo aqui da realidade, né? Uma base que existe, né? Que eu usei numa pesquisa minha que já está publicada. Então, vocês podem replicar aí os resultados à vontade para vocês testarem e verem como é que funciona, tá? O R, ele é uma linguagem, né? E é literalmente uma linguagem assim, como se fosse um idioma, sabe? Em inglês você tem as palavras em inglês, em espanhol você tem as palavras em espanhol, em português você tem as palavras em português. Em R, você tem as palavras que o R entende, né? Essas palavras são em inglês, né? O idioma oficial do R é em inglês. Mas uma vez que você entenda, né? Uma vez que você aprenda, isso você pega com o tempo, né? Estudando e pegando a manha com o tempo. Uma vez que você entenda quais são as palavras que o R entende, qual palavra você tem que usar em cada contexto, você consegue gerar resultados impressionantes. E esse script, aqui, o nome disso é script, tá? Essa parte aqui onde está escrito o texto todo, chama script. E ele é muito interessante porque ele é muito grande, como vocês podem ver. Ele tem, cadê? Ele tem 402 linhas escritas e tem muita coisa, tem muita coisa. E todas essas coisas que foram feitas nele estão comentadas. Vocês podem ver, todas as partes aqui que tem hashtag, elas não são parte do código, elas são comentários, tá? Mostrando o que foi feito. Então, hashtag criando base para fazer os cálculos que queremos em cada ano, né? Vocês não entenderam nada porque não está contextualizado, mas uma vez que vocês verem do que se trata esse script aqui, vocês vão sacar. Tá tudo escrito aqui. Ó, daqui para baixo é tudo para produzir uma curva de Lorenz, que é um método estatístico, né? Enfim, tá tudo comentado.
Então, vocês podem pegar esse script do R, pegar as bases de dados que foram usadas nele e ir mexendo para ver o que cada coisa faz, né? E eu vou mostrar. O R ele funciona a partir de pacotes, né? Existe a linguagem padrão do R, mas é, é uma linguagem aberta. Qualquer ser humano no planeta pode colaborar para essa linguagem, né? Escrevendo novos códigos, novas funções, novas palavras e aprimorando ali a usabilidade, né? E os pacotes mais importantes, na minha opinião, para o R, tá? São esses dois aqui, para análise de dados. O Rio, pacote Rio, e o pacote Tidyverse, tá? Todos esses aqui são úteis também, mas esses aqui são mais primordiais, assim. E essa função library carrega os pacotes. Mas antes de carregar, você tem que instalar. Então eu vou colocar aqui a função de instalar só para deixar aí que eu vou disponibilizar esses scripts para vocês. Aí vocês vão ter que instalar antes de carregar. Então, ah, ah. E aí é o seguinte, galera. Uma vez que esses pacotes estejam instalados e carregados, você pode começar a fazer a sua análise. Eu vou passar muito rápido aqui nesse script para você ver o tipo de análise que foi gerada aí, tá? Instalando o pacote. Eu vou carregar aqui os pacotes. Essa pesquisa aqui foi uma pesquisa sobre diversificação institucional no ensino superior. E por diversificação institucional, eu quero dizer, pô, quantas são, é, quantas são as, as matrículas em universidades privadas? Quantas são as matrículas em universidades públicas? Quantas são as matrículas é, em cursos de bacharel, licenciatura, tecnólogo, enfim, tudo isso, né? E aí, os dados que eu usei foram os dados do Censo da Educação Superior de 2010 e 2019. Eu queria ver como as coisas variavam de 2010 e 2019. Eu não vou passar por óbvio aqui, tintim por tintim, porque ia demorar muito. Mas, basicamente, eu baixei os dados lá do site do INEP. Isso era possível antes da LGPD, hoje não é mais. Hoje você tem que pegar os dados ou na Lei de Acesso à Informação, se eles permitirem, ou no sistema de dados protegidos do INEP, ou num site excelente chamado Base dos Dados. E eu posso mandar isso para vocês depois, tá? Mas, enfim, eu peguei esses dados que existiam na época lá no INEP, né? E eu tenho eles aqui no meu computador, aliás. Eu posso mandar eles para vocês, né? Já que eu não tenho mais no site do INEP. Eu coloquei eles numa pasta no meu computador, né? E eu tenho que abrir essa pasta aqui, banco de dados, IE de dados, diretório, e open. E basicamente eu acabei de dizer para o meu R. O comando que eu usei para isso foi Ctrl Shift H, tá? Eu vou até botar aqui. Usar Ctrl mais Shift mais H para selecionar pasta onde estão os dados, tá? Vocês vão colocar aí numa pasta do computador de vocês e vão usar esse comando Ctrl Shift H para selecionar essa pasta para o R entender. Tá, é daqui que essa pessoa quer que eu pegue os dados. E, meu irmão, a partir disso, é só fazer a mágica. Eu vou... por exemplo, né, consigo pegar aqui dados de 2010. Eu consigo ver. Peguei aqui os dados da categoria administrativa dos cursos 2010, da quantidade de matrículas de cada curso, do tipo de grau de cada curso, do código do curso, da modalidade do curso, né? E todos esses códigos, todas essas variáveis que chama, né? Cada coluna é uma variável, eu consigo ver num dicionário, que eu posso mandar para vocês também. Mas, enfim, ia demorar muito se eu ficasse explicando aqui. Mas, basicamente, o R pegou esses dados e olha o que eu consigo fazer com esses pouquíssimos dados aqui. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas. Olha o tipo de coisa que eu consigo gerar. Vou rodar o negócio todo aqui. Ó, da tela final. Ó, eita.
Um, dois, três e rodando tudo. E o meu R crashou. Meu Deus, eu não devia ter rodado tudo o suficiente. Deixa eu rodar uma. Não devia ter rodado tudo ao mesmo tempo. Deixa eu abrir uma outra seção do R e rodar poucas coisas. Meu Deus, que vergonha. Much later, try. Certo, Sabe, deixa faz eu a rodar. conta, né, gente? Pois é, o meu R crashou. Enfim, deixa eu rodar de novo pouca coisa aqui para vocês verem. Ctrl Shift H, vou até a pasta que eu botei meus dados e vou rodar aqui coisas possíveis de serem rodadas. Ó, carrega tudo aí, show, carregou. Aí eu vou fazer a mesma coisa com os dados de 2019. E uma vez que eu tenho aqui dados de 2019 e 2010, eu posso fazer gráficos que comparem os 2 anos, por exemplo. Então, vejam bem. Não, curva de concentração não é um... Vou gerar um negócio chamado curva de Lorenz. Vocês vão entender o que é. Agora vai dar certo. A partir de rodar aqueles dados, eu consegui gerar um gráfico assim. Vocês podem ver que era um gráfico ainda experimental, o título está insira um nome aqui, né? Mas já tem aí os eixos, né? O percentual acumulado de matrículas e o percentual acumulado em curso do sistema. Basicamente, o que isso aqui me diz é que os cursos de 2010 tinham uma concentração menor de matrículas do que os cursos de 2019. A barriguinha aqui de 2019 é maior e, portanto, havia uma concentração maior nesses cursos do que em 2010. Enfim, explicar isso sociologicamente demoraria, mas essa é a informação básica, tá? E eu consigo também gerar uma coisa mais intuitiva, assim, ó. Cadê? Cadê? Vou dar muita coisa, eu espero que não quebre aqui de novo. Os três e vai. Teve. Ai, maldição. Teve um erro em função do. O arquivo corrompeu algumas palavras aqui. Calma aí. Deixa eu ver onde que foi o erro. Esse arquivo tem que ser ajeitado. Ele é de 3 anos atrás, então é natural que ele já tivesse algumas desatualizações. Mas. Será que foi aqui? Ah, foi ali. É isso mesmo. Total de quantidades diferentes. Cadê? Gente, em função de não ter previsto essa desatualização, eu passei um pouco de vergonha, mas eu só queria dizer que o que pode ser feito a partir do R é uma coisa espetacular, assim. E deu para gerar um gráfico aqui de exemplo para vocês, mas só para vocês saberem, todos esses gráficos aqui, eu posso mostrar aqui, foram feitas com o R. Tá? Todos os gráficos foram feitos usando o R. Esse aqui é um exemplo. Um gráfico que mostra aí a quantidade, né, de matrículas em cada tipo de curso do ensino superior brasileiro, tecnológico, presencial, de universidade pública, EAD, licenciatura de universidade privada. E isso aqui foi feito completamente usando o R, tá? Assim como gráficos de variação de matrículas, por exemplo, também. Ó, o gráfico que mostra quais cursos mais ganharam matrículas e mais perderam matrículas. Isso aqui foi completamente feito usando aquele programa ali, usando aquelas centenas de linhas de código. Então, é uma pena que o arquivo não estivesse bom o suficiente,
para mostrar para vocês ali agora. Mas, mas enfim, mas eu me recuso. Eu tenho um arquivo aqui que eu tenho certeza que vai funcionar. Bom, mas enquanto você vai tentando fazer isso, só fazer um comentário. Eu acho muito legal que você trouxe isso e que assim, eu realmente gostei bastante da interação de hoje, Pedro. Foi muito, muito legal mesmo, assim. Eu queria muito ter Perfeito. tido, tipo, a primeira vez que eu tive contato com pesquisa, comecei a fazer pesquisa, que eu tivesse tido, ouvido você falar. Porque uma coisa que é muito interessante é que a gente, quando começa a fazer pesquisa no ensino médio, nas áreas de ciências humanas, a gente fica muito preso à revisão de literatura e a fazer, né? Mas aí, quando a gente conversa contigo e vê o R, enfim, entende um pouco sobre todos os tipos de metodologia que existem, a gente vai vendo que existem muitas mais possibilidades. Então, isso foi muito legal. Acho que vai ser muito, muito positivo para todo mundo fazer, se desafiar mesmo, fazer algo para além de somente revisar material, que tem sua importância também. Mas a gente pode fazer ainda mais. Então, eu isso muito legal também. Total, pessoal, total. E eu não vou me alongar muito mais não, só queria realmente mostrar um exemplo aqui acontecendo na prática para vocês. Aí, isso aqui é um método mais difícil de acessar bases de dados, mas enfim, vamos lá. Estou pegando dados aqui sobre funcionalismo público, tá? De, de 2021. Ele demora aqui para pegar. Enquanto ele está pegando, então eu vou terminar aqui a aula dando sugestões. Façam, se vocês querem aprender um pouco de metodologia quantitativa, eu vou deixar a sugestão desse site para vocês aprenderem Excel, tá? A Udemy, ela tem diversas promoções de cursos, tá? Que vocês podem comprar por um preço acessível aí, R$ 35, o curso completo de Excel, e dá para parcelar, enfim. E tem Black Friday, fica muito barato. Vocês super podem fazer isso, tá? Se vocês querem aprender um pouco de estatística e um pouco de R, eu sugiro que vocês entrem aqui na Escola Virtual de Governo da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, e pesquisem estatística e façam esses dois cursos. Estatística para análise de dados na administração pública e estatística, né? Eu já fiz e recomendo muito. Ele usa o R nesse curso, então vocês vão poder aprender aí a usar na administração pública. Vocês vão poder aprender aí a aplicar o R em alguma situação. Sobre metodologia qualitativa, eu recomendo esse livro, chamado Manual de Pesquisa Qualitativa. O nome é bastante intuitivo. Vocês vão poder aprender bastante coisa sobre metodologia qualitativa a partir desse manual. Eu coloquei o link do lugar onde dá para comprar o livro. Essas são as sugestões. E, enfim, Tá carregando esse ainda, Pedro? está carregando ainda. Deixa eu fazer então um comentário também. Faz Só aí. porque eu não pude, assim, eu não devia estar aqui, na verdade, porque eu tô muito cheia de coisa, mas eu queria muito vir nessa aula, participar dessa interação, porque eu queria muito, tipo, estar aqui, passar essa mensagem para vocês e me certificar que vocês têm isso em mente, que é o seguinte, é, eu, inicialmente, de novo, quando a gente começa a fazer pesquisa, e principalmente quando a gente não tem muito conhecimento sobre a metodologia científica, a gente nem lê a parte de metodologia, né, dos artigos científicos, a gente só, tipo, tá, ok, aí pula, sabe? E só que depois que eu fui aprender um pouco mais sobre metodologia, eu tanto adoro ler metodologia, adoro ler a sessão de metodologia e adoro escrever. Minha sessão preferida para escrever é de metodologia. É, então, ou seja, o que eu quero dizer é, metodologia é muito importante. Então, toda vez que vocês forem fazer alguma coisa, qualquer coisa, por exemplo, eu vou fazer, não só assim, vou fazer formulários, vou fazer entrevistas, vou fazer um grupo focal. Não só isso, mas, por exemplo, eu fui fazer, na minha pesquisa, eu tive que mapear aplicativos aplicativos assim, de celular mesmo, sabe? Você vai no Google Store e baixa, é, relacionados à participação política. E aí, para fazer isso, eu não só fui lá e fui pesquisando, não, eu olhei como que as pessoas estavam fazendo, outros artigos que tinham, ou pessoas que tinham feito mapeamento de aplicativos também, para entender como que eles tinham feito e basear e criar uma metodologia para que eu pudesse fazer meu mapeamento. Então, sempre façam isso para os trabalhos de vocês, qualquer etapa que vocês estiverem realizando de pesquisa. E aí, por exemplo, sempre você falou que você quer fazer formulário. Eu não sabia disso, mas depois que eu aprendi, eu vi que, nossa, que incrível. A ciência é realmente um negócio muito desafiador, mas é muito legal também.
Porque o formulário você não pode só criar, assim, colocar as palavras, as perguntas que vêm na sua cabeça e é isso. Você tem que fazer baseado na literatura, você tem que pensar na ordem das palavras, na quantidade de palavras, tem que pensar em como que isso vai formular a frase, a pergunta. Tudo isso altera o seu resultado. Então, toda vez que vocês forem olhar, desculpa, fazer qualquer etapa da pesquisa de vocês, leiam alguma coisa sobre metodologia. Então, sei lá, quando eu ia fazer entrevista, eu pesquisei como fazer entrevistas e aí li material sobre isso para poder fazer da melhor maneira possível. E aí, eu estou falando isso também porque a gente tem alguns materiais. Eu confesso que a gente precisa aumentar essa base, enfim, usar mais esse recurso e colocar mais materiais nessa pasta da Luz. Mas a gente tem uma pasta no Drive que está em materiais extras, lá no guia do multiplicador, desculpa, do mentorado, que tem alguns materiais extras, e tem dois livros, assim, quer dizer, pelo menos que eu lembro agora, né? Tenho que olhar para confirmar, mas pelo menos tem dois livros que tem um que inclusive foi Pedro que me indicou, aquele do guia da análise de dados. Interessante. Sim, o Guia Brasileiro de Análise de Dados. Mas tem um outro que é um livro muito bom, porque ele é muito simples, muito sucinto, mas ele fala sobre tudo, assim, de maneira geral, que é o guia de, cadê? Metodologia de pesquisa e administração. Tá aqui de administração, mas é universal. Você vai conseguir usar isso para a pesquisa de vocês também, mesmo que você seja na área de administração. E é muito legal. Ele vai falar sobre documentos, sobre como fazer entrevistas, grupos locais, é uma introdução. Então, é interessante vocês olharem, até para decidir qual metodologia utilizar, qual método. Vale a pena dar uma olhadinha nesse material. Mas é isso. Deu tempo de eu falar Perfeito, aqui para galera. você conseguir montar e usar a tabela, né? Não, eu já montei já, e, enfim, não vou ficar explicando tanto, mas é isso, eu rodei esses códigos aqui e gerei esses gráficos, que eu tenho que colocar nomes melhores nos eixos, diferenciar o sexo um de 2, enfim. Mas é um gráfico que mostra diferentes razões entre homens e mulheres. Esse aqui provavelmente é de razão de remuneração, né? E aí tem a região do Brasil, né? Um, dois, três, quatro, cinco. São as 5 regiões. Né? O valor da razão, enfim. Tudo exigiria uma análise com muita calma, mas é feito a partir do R. Então, ele é poderoso demais nesse sentido. Então é isso, galera. Fica só a recomendação. Não daria para eu me aprofundar muito aqui na demonstração da ferramenta. É muito difícil, não dá para não dá para negar. Vocês veem aí a quantidade de códigos que é monstruosa, mas não é porque é difícil que não vale a pena conhecer, tá? E quando a gente vai se acostumando, vai ficando muito natural, assim, vai deixando de ser difícil. Essa é a verdade. Então, boa sorte aprendendo R. Se vocês quiserem qualquer dica nesse sentido, podem conversar comigo, estarei sempre disponível. E nesse momento, vou parar de compartilhar. Perfeito. Gente, você tem alguma pergunta para Pedro? Adorei a aula, foi muito boa, assim, maravilhosa. Eu tenho uma admiração enorme pelo Pedro, assim, Todo mundo cada tem, todo dia, mundo toda tem. vez que a gente tem uma aula que eu falo, meu Deus, gente, ele fala tão bem, tão bonito, eu fico, nossa, eu adoro. Então, Ah, assim, obrigado. explicou muito bem, achei ótimo. Fiquei um pouco, assim, assustada com o R, eu não vou mentir, assim, eu tô, assim, Também não duvidando, gosto muito. questionando se eu quero mesmo uma pesquisa quantitativa, mas, assim, é um desafio, né? Vai dar tudo certo. E relaxa que você não necessariamente precisa usar o R, no caso, né? Depende Pois do é. seu. Você É. não precisa fazer isso. Enfim, Não, provavelmente para o nível da sua pesquisa, o Excel vai dar certo, vai resolver. Uhum. Então mete bronca. E qualquer dúvida, a gente sempre pode compartilhar entre mentores e mentorados, que a gente se ajuda. com certeza. Então, é isso aí. Também a forma como eu mostrei o R para vocês aqui foi muito superficial. Eu, para aprender o R bem, eu precisei estudar, pô, usar ele constantemente durante muito tempo, assim. Então, é um processo. Mas é um processo que vocês não precisam se pressionar em lidar agora. Eu só fui lidar com ele na graduação. Tem gente que eu conheci nesse caminho que tem pós-doutorado e nunca tinha usado o R na vida. Então, assim, não é um requisito para você se dar bem, né, em metodologia quantitativa, tá? É só uma ferramenta que vai potencializar esses resultados. Eu deixo claro que aquele outro script lá que eu tentei mostrar para vocês, ele só falhou em função da desatualização de versão, de ano, algumas palavras que estavam ali já não eram mais as utilizadas atualmente,
mas ele funciona perfeitamente, assim, funcionou perfeitamente na época. Então, é muito foda, assim, o R, é muito bom para vocês usarem. Pesquisem sobre o R. Já façam lá no curso da ENAP sobre estatística para administração pública. Ele é muito simples, assim, de ser compreendido e ele ensina a usar o R e tem certificado. Então, aproveitem. Perfeito. Então foi isso. Muito, muito obrigada, Pedro, por ter vindo. Fico muito feliz que eu, inclusive, acho que você vai voltar aqui, viu? Um dia desse você vai voltar aqui de novo para falar com a gente. Estou à É, disposição. perfeito. E muito obrigada, meninas, por terem vindo. Eu sei que foi assim, a gente devia ter avisado com mais antecedência, mas enfim, faz parte, né? É, um beijão, tudo de bom, boa noite, durmam bem, tá? Um beijo, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até a Obrigado. próxima. Até. Tchau, tchau.